Meu boa noite, os meus cumprimentos, a satisfação de estar aqui de novo nesta série de personalidades, a maioria espíritas, do mundo, alguns do Brasil, homens e mulheres que agiram muito tempo em favor da doutrina, do estudo evangélico, do trabalho em grupo, buscando a evolução espiritual. Hoje, uma personalidade importantíssima, das mais importantes da história do nosso planeta, que é o escritor Victor Hugo, que nasceu na França. Era o nome pronunciado em francês, Victor Hugo, nasceu Victor Marie Hugo em 26 de fevereiro de 1802, em Besançon, na França. Romancista, poeta, dramaturgo, ensaísta, artista, estadista e político, ativista pelos direitos humanos, de grande atuação realmente na política francesa. É autor de Les Misérables e de Notre-Dame de Paris, entre diversas obras clássicas de fama e renome mundial. Os poemas de maior destaque de Victor Hugo são As Contemplações e Demain de l'Aube e Os Orientais. A infância de Victor Hugo foi marcada por grandes acontecimentos. Foi quando Napoleão Bonaparte foi proclamado imperador 2 anos depois de seu nascimento. Então já se entendeu, já cresceu no regime napoleônico, que é revolucionário na história da França. O pai de Victor Hugo era um oficial do exército que havia atingido uma elevada posição exatamente naquele exército napoleônico que praticamente queria conquistar o mundo. Devido à ocupação militar do pai, ele chamava Joseph, que era um oficial importante, mudavam-se com frequência e Vítor aprendeu muito com essas viagens, vendo culturas diferentes, cidades diferentes e geograficamente também mudando de posição. Embora tivesse apenas 6 anos, lembrava vividamente da viagem que durara meio ano. A família permaneceu em Nápoles, a viagem que eu estou falando foi à Itália, e por alguns meses depois ele volta a Paris. Sua mãe, Sophie, dominou a educação e formação de Victor Hugo, o que reflete uma devoção apaixonada pelo rei e pela fé, a fé católica. Foi somente mais tarde, durante os eventos que levaram à Revolução de 1848, que ele iria começar a se rebelar contra sua educação católica e monarquista, e, em vez disso, advogar o republicanismo e o livre pensamento. Então, isso aí é uma questão bastante importante na vida de Victor Hugo. Educado rigorosamente para a religião católica, para o cristianismo, ele passa mais tarde a advogar o republicanismo, quer dizer, o direito diferente, e o livre pensamento. A mãe de Victor Hugo era uma radical católica e, além disso, defensora da Casa Real. Victor Hugo passou a infância fora de Paris, educado por muitos tutores, considerado um menino precoce e ainda jovem tornou-se escritor, imagine, aos 15 anos premiado pela Academia Francesa. Então a educação era realmente perfeita. Em 1819 fundou com seus irmãos a revista Le Conservateur Littéraire e no mesmo ano ganhou o concurso da Académie de Geoffroy, instituição literária francesa fundada no século XIV. Em
1821, Hugo publicou seu livro Ode et Poésie diverse, com o qual ganhou uma pensão concedida por Luís XVIII. Um ano mais tarde, publicaria seu primeiro romance, Randisland. Casou-se com uma amiga de infância, Adèle Fouché, em 1822, quer dizer que ele tinha 20 anos. O casamento gerou um desgosto de seu irmão Eugênio, que era apaixonado por Adèle. Em 1825, aos 23 anos, Vitor Hugo recebe o título de Cavaleiro da Legião de Honra. 23 anos. Nessa época, torna-se líder de um grupo de escritores criando o Cenáculo. A publicação da terceira coletânea de poemas de Vitor Hugo, intitulada Odes et Ballades, em 1826, marcou o início de um período de intensa criatividade. Aos 26 anos de idade, o escritor desfrutava de uma situação material e confortável prestígio. 26 anos já com prestígio nacional e até certo ponto internacional. Não apenas entre a juventude rebelde francesa, mas também entre a corte de Carlos X. A residência de Hugo tornou-se um ponto de encontro de escritores românticos, entre os quais Alfred de Vigny e o crítico literário Charles-Augustin Saint-Beuve. Em 1830, ele estreia com Hernani, sua primeira obra teatral que representa o fim do classicismo e expressa novas aspirações da juventude. Seu romance Notre-Dame de Paris, ou Notre-Dame de Paris, é lançado em 1831, considerado o maior romance histórico dele, e o livro definiu a forma de exploração ficcional do passado que marcaram o romantismo francês. Em verdade, Victor Hugo é o maior do romantismo da França e do mundo até hoje. Ninguém o superou. O livro foi um sucesso instantâneo e logo fez de Hugo o mais famoso escritor que vivia na Europa, tendo o livro se propagado e traduzido em todo o continente. Em 1832, quer dizer, ele tinha então 30 anos, mudou-se para um apartamento instalado na Praça Volsky, no bairro Le Marais, onde morou até 1848, tendo sido visitado por escritores como Honoré de Balzac, Alfred de Musset, Alexandre Dumas e o compositor Franz Liszt. Um dos efeitos da publicação de Corcunda de Notre-Dame foi levar a cidade de Paris a restaurar a bastante negligenciada Catedral de Notre-Dame, a qual estava atraindo milhares de turistas que haviam lido a novela. Quer dizer, ao publicar, então, o Corcunda de Notre-Dame, ele produz, porque leva o governo a fazer a reforma da Notre-Dame, da Catedral. O livro também renovou o apreço por construções pré-renascentistas, as quais passaram a ser mais cuidadosamente preservadas. Então, é uma revolução com a publicação desse livro, quer dizer, a reforma da cidade, o interesse por novas construções e por muitas reformas. Tendo se tornado favorável a uma democracia liberal e humanitária, Hugo é eleito deputado na Segunda República, em 1848, e apoia a candidatura do príncipe Luís Napoleão. Exila-se após o golpe de Estado de 1851, que condena vigorosamente, por razões morais, em Histoire d'un crime. Durante o Segundo Império, em oposição a Napoleão III, vive em exílio em Jersey e Bruxelas. É um único proscrito a recusar a anistia decidida algum tempo depois. Então, chamado de novo a Paris, ele não aceita voltar. Ele é radical, ele está a favor da República e não quer realmente conciliação com o governo. O romance realmente Notre-Dame de Paris deve ser repetido.
é o que modifica toda a história, então, da cidade de Paris e da França, dado ao novo interesse de reformas. Tendo se tornado favorável à democracia liberal, então é aí que ele vai realmente exilado em 1851. E quando dado, eu estou repetindo para reforçar a anistia, ele não aceita voltar à França. É s'il ne reste qu'un, je serai celui là. Então ele está dizendo que realmente vai ficar. Victor Hugo afastou-se de temas políticos e sociais em Le Travailleur de la Mer, 1866. Os Trabalhadores do Mar. Sempre um reformista, Hugo envolve-se em política por toda a sua vida. Mas se critica as misérias sociais, vou repetir, mas se ele critica as misérias sociais, não adota o discurso socialista da luta de classes. Acreditava no direito do homem usufruir dos frutos do seu trabalho, embora reforçasse a responsabilidade que acompanha o enriquecimento pessoal. Desse modo, sempre buscou prosperar enquanto doava uma parte significativa de sua renda para diferentes obras de caridade. Victor Hugo pronunciou durante a sua carreira política somente 4 grandes e importantes discursos sobre a defesa do litoral, sobre a condição feminina, sobre o ensino religioso e um argumentando contra a pena de morte. Com a morte, falando em morte, com a morte de sua filha Leopoldina, começa a descobrir e investigar experiências espíritas relatadas numa obra diferente nomeada La Table Tournante de Jersey, as mesas girantes de Jersey. Durante seu exílio na ilha de Jersey, entre 851 e 55, Victor Hugo participou de inúmeras sessões espíritas, observando as então mesas girantes, vindo a acreditar que por tal meio conseguiria entrar em contato com diversos espíritos. Conseguiu, na verdade, entre eles a sua falecida filha Leopoldina. Quer dizer, então, com as mesas girantes, com o fenômeno da mediunidade, ele entra em contato direto com sua filha. Entre aspas, os seres que povoam o invisível e que veem os nossos pensamentos sabem que há 25 anos me ocupo dos assuntos que a mesa suscita e aprofunda. E diante dessas experiências mediúnicas, Victor Hugo se tornou espírita em 1867. Ele tinha 65 anos. Ele se torna espírita. Acreditamos que o dever elementar da ciência é verificar todos os fenômenos, pois a ciência, se os ignora, não tem o direito de rir deles. Um sábio que ri do possível está bem perto de ser um idiota. Em muitas de suas obras, tanto em prosa como em poesia, o escritor manifestou sua forte crença na vida após a morte. E o que falou Camille Flammarion em 89, sobre Victor Hugo? Hugo, várias vezes conversou comigo sobre o seu convívio com os espíritos. No encontro diário com eles, um incentivo para a sua vida, para o seu trabalho e para o amor a seus semelhantes. Quer dizer, a doutrina espírita ensinava a Hugo a ser mais humano, a ser mais cristão, a ser mais amante realmente da verdade. No final de seu testamento, Victor Hugo escreveu: deixo 50 mil francos aos pobres. Desejo ser levado para o cemitério na sua carreta, a carreta dos pobres. Recuso a oração de qualquer igreja. Peço uma oração a todas as almas. Creio em Deus. Creio em Deus. Assinado Victor Hugo. São muitos e importantes os livros de Victor Hugo. Então, é bem interessante olhar toda a grandiosa obra de Victor Hugo.
Ele morreu em 22 de maio de 1885, com 83 anos. De acordo com seu último desejo, seu corpo é depositado em caixão humilde que é enterrado no Panteão. Isso aqui é o paradoxo. O caixão é humilde, mas a sepultura é a mais nobre da França, o Panteão. Tendo ficado vários dias exposto sob o Arco do Triunfo, estima-se que 1 milhão de pessoas vieram lhe prestar a última homenagem. 1 milhão de pessoas num velório. E tem uma curiosidade aí, é que sendo romântico e sendo amado por todas as pessoas, com a sua morte, as prostitutas declararam luto em Paris. Victor Hugo é o maior autor do romantismo. Foi, é e podemos dizer será, porque realmente é grandioso a sua obra romântica. Victor Hugo é a maior figura da humanidade. Como homem, é a maior figura da humanidade. Victor Hugo espírita.